Olá pessoal, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais essa palestra aqui do nosso evento, né? Agradeço primeiramente na comissão por ter me dado a oportunidade de participar, de mostrar um pouquinho aqui sobre um assunto que eu gosto bastante, que eu já fiz pesquisa sobre. Meu nome é Lucas. Então agradeço muito a comissão, né, do terceiro Congresso Nacional de Ecologia e Sustentabilidade Online, que promoveu, né, esse momento aqui conosco, e que seja um momento bastante enriquecedor, que seja um momento bastante importante, que vocês consigam entender, que vocês consigam anotar, compreender alguns conceitos, alguns exemplos, né, que seja bastante pertinente aqui para a carreira, para a profissão, para vocês que estão interessados aqui nesse congresso e se adequam aos resumos, se adequam aos trabalhos, artigos aceitos aqui neste congresso, né, que seja extremamente importante para a nossa participação. Beleza? Então, eu gostaria de agradecer, né? Vamos aqui, vamos próximos aqui mais ou menos 35 minutos, vamos dar uma pincelada nesse tema sobre eutrofização e seus impactos em ecossistemas aquáticos. Hoje a gente sabe que, só uma palhinha geral, a gente sabe que a eutrofização, que é o enriquecimento das águas com nutrientes, elas têm impactos principalmente ali por afetar o zooplâncton e o fitoplâncton. Principalmente o fitoplâncton, que a gente chama de plâncton, a junção dos dois. Então, quando a gente tem esse fitoplâncton exacerbado, o zooplâncton também aumenta e a gente vai ter consequências ali na presença de oxigênio na água, na presença de luz na água, na mudança de temperatura da água, na mudança da dureza da água, da oxigenação, de tudo. E a gente tem um fator muito importante que é a presença de toxinas dessa água. Algumas algas, algumas cianobactérias, elas produzem toxinas, né, aquelas algas unicelulares, que são meio que bactérias que algas... mais para bactérias que fazem fotossíntese, mais para algas, porque está relacionado à planta, enfim, tem, né, essa questão. Então a gente vê essa característica aqui que é bastante evidente, né, e a gente tem que entender isso e entender como a gente pode remediar esse ambiente aquático, como a gente pode mitigar esses efeitos. Então eu agradeço muito a todos que estejam aqui. Vamos, né, partir para uma primeira análise. Quando eu estou falando de sistema eutrófico, né, o eu significa bom, verdadeiro, e o trófen, né, vem lá do trofia, trófico, significa nutrir. Então, eutrófico significa um meio bem nutrido. Então, toda vez que a gente chega no ambiente, principalmente em ambientes de água parada, rios, isso é um pouco mais difícil acontecer. Geralmente acontece em ambientes com fluxo de água menor ou fluxo de água mais parado, né? Quase que não tem nenhum fluxo de água ali. Então, isso geralmente tende a acontecer quando está alguma coisa na região de errado, né? Ou está caindo esgoto, ou está caindo alguma coisa, algum poluente, ou essas plantas estão soltando muita matéria orgânica de alguma maneira, e aí a gente tem, né, a formação ali dessa camada de algas, né, de plantas aquáticas aqui, principalmente unicelulares, multicelulares, só que microscópicas, é isso que eu queria ter falado, sobre a água, né, em cima da água, e a gente tem essa camada verde, a gente basicamente está vendo um sistema eutrófico, e aí a gente vai ter diversas consequências, né, enfim, a gente vai ter algumas características ali bem evidentes que podem atrapalhar esse ecossistema aquático aqui. Por mais que seja um lago, por mais que seja um ambiente mais simples, um ambiente menos complexo do que um rio, por exemplo, tem seres vivos aqui, tem plantas que vivem nesse ambiente, tem animais que vivem nesse ambiente, então a gente tem que aprender a entender esse processo, né, para poder conciliar isso, para poder limpar esse ambiente e manter as espécies ali naquele local. Então, a eutrofização é o acúmulo excessivo ali de nutrientes que as plantas aquáticas elas vão se desenvolvendo cada vez mais. Então, o principal fator que promove essa eutrofização é a presença de nutrientes, né, como nitrogênio e fósforo, que são nutrientes básicos ali para o desenvolvimento de matéria orgânica ali das plantas, para o desenvolvimento ali de proteínas, para o desenvolvimento ali de praticamente todas as estruturas das plantas, elas precisam de nitrogênio e fósforo, né? E elas estão no meio aquático e essas algas consomem isso. Então, quando a gente tem um corpo equilibrado, as algas elas recebem nitrogênio e fósforo, elas consomem oxigênio, os peixinhos consomem essas algas, né? Alguns zooplânctons consomem essas algas também, e aí vai ter um ecossistema equilibrado, uma cadeia alimentar, né? Uma web chain bastante desenvolvida. Quando o esgoto não tratado chega ali no ambiente aquático, quando a gente tem fertilizantes artificiais, né, a chuva vem, lava esses fertilizantes da terra, joga no meio aquático, a gente vai ter um excesso de nutrientes. E essa multiplicação excessiva
e esse excesso de nutrientes vai promover uma multiplicação excessiva, e essas algas antes que estavam ali de uma quantidade ok, uma quantidade equilibrada, agora elas vão se proliferar porque eles receberam basicamente o alimento delas, a comida delas, e aí elas vão consumir muito oxigênio do meio ambiente, porque as plantas precisam de oxigênio, por mais que elas produzam oxigênio, em algum momento elas vão ter que consumir também, elas consomem a todo momento, e durante a noite elas não produzem por conta da ausência de luz solar. E aí a gente vai ter a falta de oxigênio. Então, isso aqui é só a primeira etapa, que é basicamente a mortalidade de peixes e dos seres vivos que vivem ali. Se os peixes morrem, os animais ali do ambiente que afetam que se alimentam desses peixes, eles também serão afetados, e a gente vai ter uma consequência ali de falta de alimento, uma interrupção, né? A gente meio que coloca um X ali na cadeia alimentar, né? E a gente vai ter, consequentemente, ali uma interrupção dessa cadeia alimentar, e aí a gente vai ter, né, diversos problemas ali na existência das espécies. Vai faltar alimento para umas, para outras vai estar em grande escala, algumas vão se proliferar, vão ocupar diferentes nichos ecológicos, então a gente vai ter essa característica. Outro exemplo aqui é que tem outros animais que vivem nesses ambientes. A gente tem um excesso de nutrientes na água, que vai provocar a proliferação da flora aquática, né? E, como eu disse lá no começo, isso aqui vai basicamente estar ocorrendo em lagos e represas, raramente vai acontecer em rios, porque o movimento de água é bastante. Então, você imagina esses animais aqui andando num ambiente todo eutrofizado, né? Além de provocar danos neles, né, isso aqui vai causar algum tipo de dano para esses animais, porque está cheio de compostos tóxicos na água, está cheio de animais mortos, decomposição. Essas algas, elas morrem, elas também entram em decomposição, acaba liberando uma infinidade de substâncias tóxicas para esses animais. Então, isso aqui é só um pequeno exemplo do que pode acontecer. Dentro do ambiente eutrófico, a gente pode ter vários tipos de estado trófico, né? A gente vê que o estado oligotrófico geralmente é o que está mais associado ao ambiente saudável, a borda da água ali, onde ela está ligada ao ambiente sólido, ela está clara, tem pouco nutriente, pouco plâncton, pouco zooplâncton e fitoplâncton. O mesotrófico, ele tem um pouco de nutrientes ali, o fitoplâncton ele começa a se desenvolver e alguns sedimentos começam a formar ali em algumas partes ali desse ambiente aquático. O eutrófico, né, que é o principalmente do nosso tema aqui, é que já tem uma grande quantidade de nutrientes, já tem muito fitoplâncton desenvolvido, muita acumulação de sedimentos e baixos níveis de oxigênio dissolvido. A gente tem um ambiente hipertrófico, né, que é o enriquecimento máximo de nutrientes, praticamente ali no ambiente não vai conseguir se restaurar, praticamente ali todos os animais eles vão acabar tendo algum problema, eles vão estar afetados de alguma maneira, e isso requer uma intervenção humana extremamente drástica para poder salvar esse ambiente, para que os animais, para que as plantas, para que esse ambiente aquático, que os serviços ecossistêmicos que eles nos fornecem consigam, né, ser restaurados ali a uma característica normal, uma característica ideal. Então, a gente vê que uma escala de avaliação desses ambientes, né, de eutrófico, supereutrófico, hipertrófico, semelhante aos últimos que eu falei. A gente tem um índice aqui total, que a gente faz o cálculo para verificar esses ambientes. A gente pode verificar isso também através da clorofila alfa, primeiro por micrograma por litro. Isso aqui a gente pega uma fração ali da água, uma fração ali dessas algas, consegue ali fazer um homogenato ali, um macerado, e depois a gente coloca isso aqui no espectrofotômetro, a gente consegue identificar a clorofila alfa aqui por métodos químicos, para identificar o fósforo total, e a transparência da água ali por meio de técnicas de luz, para a gente verificar quantos metros isso aqui atinge, qual que é a concentração de fósforo nessa região e qual que é a concentração ali de clorofila nessa água, e a gente consegue ali delimitar mais ou menos, de acordo com o Lamparelli 2004, a gente consegue delimitar ali mais ou menos o estado ali da água, né, para ver se esse estado está adequado, para ver se os animais eles estão bem, para ver se a água precisa de intervenção humana, para a gente ver se nesse ambiente aquático tem algumas coisas que a gente precisa intervir, né, que o ser humano precisa intervir. Porque a ideia é basicamente o ser humano causa e aí a gente tem que intervir de alguma maneira para poder restaurar. O ideal seria não causar, né? Então a gente tem essa ambiguidade aí para poder fazer enfim, entender isso aqui. É uma coisa muito ambígua, uma coisa muito complexa aqui. Basicamente, todos os corpos d'água eles estão poluídos. Dificilmente algum corpo d'água ele não vai ter intervenção humana. Dificilmente algum corpo d'água não tem alguma substância tóxica, alguma substância química, microplástico, enfim, nutriente, esgoto. É muito complicado. E o ser humano causa e depois ele tem que, enfim, dispersar milhões de recursos que poderiam ser colocados em coisas não digo questão de úteis, mas em coisas que a ideia do problema é que isso não deva
ter sido causada, que não deveria ter sido causada, e agora a gente tem que gastar para poder curar. Então, por que a gente não evita causar isso de alguma maneira, né? É uma questão que tem um artigo que fala muito bem sobre isso, eu acabei não colocando ele de exemplo, mas tem um artigo que fala bastante sobre isso. Então, tem um artigo que aborda essa ideia que a gente vai lá, polui, e a gente vai lá e tem que despoluir. Então, por que a gente já não investe isso para não poluir, e por que mesmo isso acontecendo, a gente não consegue entender, a gente não consegue ver a gravidade dessa situação, e a gente vai lá, tem que gastar de novo, fazer mais procedimento, né? Porque se no começo a gente não polui, esse dinheiro que é gasto agora restaurando esses ambientes aquáticos, eles vão ser dispersados, né? Que poderiam ter sido aplicados em outros locais. Então a gente polui, gasta uma fortuna, gasta recurso, gasta ambiente, força humana para poder despoluir. Então, quando o ambiente ele requer intervenção humana, que é o hipertrófico, a gente está numa situação muito complicada aqui. A gente causou o problema e agora a gente tem que corrigir o problema. O ideal é não causar o problema e pegar esses recursos e investir em outras áreas para evitar causar novos problemas, para evitar uma nova hipertrofização, enfim. Então, essa é a ideia. Então, é uma ambiguidade muito grande que a gente, né, meio que o ser humano ele causa e depois ele vai lá e tenta corrigir de alguma maneira. Só que nunca fica semelhante ao que era, muitos animais eles vão acabar morrendo, muitos animais eles vão acabar sofrendo, alguns entram em extinção, né, a gente tem um problema de falta ali de locais naturais que não estejam contaminados de alguma maneira. Então, é uma característica, uma questão ali mais sociológica ali do ser humano que, enfim, faz parte e a gente está sofrendo as consequências disso e vai sofrer. Então, quando eu estou nessa uma classe de trofia, a biomassa, quando ela está bastante baixa, é ultra-oligotrófico, reduzido oligotrófico, média mesotrófico, alto eutrófico e hipereutrófico ou hipertrófico é bastante alta. A fração de algas verdes ou de cianobactérias, né, cianofícias, né, a gente está relacionado a seguir também, macrófitas, né, que são plantas aquáticas. As macrófitas, elas dependem muito, né, do ambiente que elas estão ali, das características do ambiente. Então, às vezes, mesmo que o ambiente esteja eutrófico, ela pode estar baixa, pode estar alta, ela pode estar ausente ou não. Então, vai variar bastante. A dinâmica de produção, ou seja, de produção de matéria orgânica, de dinâmica de produção de alimento, né, ela vai estar bastante alta em ambientes hipertróficos. O oxigênio, ele vai estar super saturado ou praticamente ausente, né? Enfim, normalmente saturado aqui nesses dois. Então, a gente vai ter essa característica dinâmica no oxigênio, que é a transição do oxigênio na água, e a gente vai ter prejuízos aos usos múltiplos, né? Que seja água para retirar alimento, no caso de peixes e outros animais, seja água para atividades recreativas, enfim, independente do que seja, vai ter prejuízos aos usos múltiplos. Então, isso aqui é uma característica trófica de lagos e reservatórios. Então, aqui a gente já viu bastante sobre isso, né? Eu vou estar passando. Então, só um exemplo rápido, né? A atrofia do ambiente é aumentada basicamente de fertilizantes, que é levado ali para a água, que ele é escorrido ali para a água, a luz do sol estimula ali a proliferação de algas e, né, os peixes acabam sufocando, literalmente morrem por conta do oxigênio da água. E aí ali, além disso, né, as algas, a camada de alga que fica na superfície, ela é bloqueada e a gente tem esse problema, né, que a luz não chega, enfim, nos outros animais, as outras plantas que estejam aqui no ambiente. Então, isso aqui é só um fluxo, né, que indica para a gente como que isso aqui acontece. Então, a gente tem um aumento de nutrientes na água, a proliferação da flora aquática ela vai, né, acontecer por conta desses nutrientes, o alimento delas. Então, quanto mais elas comem, mais elas se produzem, sobra energia para elas se produzirem. As plantas do fundo elas não vão receber luz e vão começar a morrer. Tem animais que se alimentam daquelas plantas do fundo, então eles também vão ter uma consequência ali, porque se o alimento deles morre, eles também vão acabar sofrendo uma consequência. A decomposição vai retirando oxigênio da água também, né? Muitas dessas algas, dessas cianobactérias, elas acabam morrendo, né, nesse processo, e aí elas retiram o oxigênio, produzem substâncias tóxicas, mais seres vivos começam a morrer, e a gente tem uma diminuição catastrófica da diversidade. Então é basicamente isso aqui que é a ideia central, que é esse fluxo aqui. Então, um ambiente que está eutrofizado é questão de tempo até que ele se torne hiperetrofizado, é questão de tempo até ter uma diminuição da diversidade, uma diminuição ambiental ali muito grande naquele local. A gente tem essa característica, a gente tem essa consequência extremamente forte que, independente da forma que é causada, a gente tem que evitar o máximo possível que aconteça, principalmente em corpos d'água que estão relativamente saudáveis, em corpos d'água ali que é possível manejo, que é possível uma limpeza básica, uma limpeza ali
de maneira menos aprofundada, sem afetar tanto aquele ambiente. Então, isso aqui é bastante importante. Então, quando a gente tem um ambiente eutrofizado, a gente vai ter uma presença de maus odores, uma mortandade de peixes muito altas, mudanças na biodiversidade aquática, redução da capacidade de uso da água para navegação, modificação da qualidade da água e dos recursos ecossistêmicos, né? Então, aquele local ele não fornece alimento para nós, que é um recurso ecossistêmico, ele não fornece água, ele não fornece atividades recreativas, ele não vai oferecer mais nada porque ele está contaminado, ele está cheio de substâncias tóxicas, está com organismos de decomposição, com organismos mortos, ele está com uma falta de... Ele tem serviço ecossistêmico, só que nenhum é útil para a gente, né? Infelizmente, o ambiente eutrofizado ele vai ter essa característica. Então, isso aqui é só um exemplo, né? São reportagens que eu fui pegando aí, né? De uma lagoa eutrofizada ali no Rio de Janeiro. Então, né, isso aqui provavelmente tem muitos animais mortos aqui, tem plantas mortas aqui também, tá tudo em decomposição. E aí, quando tudo entra em decomposição, a gente basicamente vai ter essa consequência direta aqui, né, na morte de outros seres vivos. A gente tem essa relação. Então, aqui é só um outro exemplo também, né, que é em São Paulo, né, que a prefeitura retira 1 tonelada de peixes mortos do rio Tietê, em Sabino, né, e a água está esverdeada do rio que passa pela cidade, mas a companhia de tratamento de água não sabe o que pode ter causado a mortandade, né? Bom, alguma coisa aconteceu que provavelmente é lixo que é jogado, esgoto que é jogado, dejeto industrial que é jogado, fertilizante de plantações próximas que é jogado, e aí você me fala, né, é uma reflexão, tipo, se esses fertilizantes eles são jogados, eles são fertilizantes extremamente ricos em nutrientes, em nitrogênio e fósforo, eles são jogados aqui nessa água. Essa água não tem como ser utilizada para irrigar plantações, para dar de água para os animais, né? Então, a consequência fica para todos, sabe? Então, é uma coisa, assim, desumana mesmo o que acontece com isso daqui. E a prefeitura vai retirar 1 tonelada de peixes mortos. Isso que ela conseguiu retirar, fora aqueles que ficaram no fundo, fora aqueles que, de alguma maneira, acabaram ficando represados aqui em algum local e vão entrar na decomposição, vão produzir substâncias tóxicas, vão produzir gases, vai alterar todo o equilíbrio da água. E aqueles que sobreviveram, essa carne não pode ser consumida, né? Ela não vai ter a qualidade ideal, esses peixes não vão conseguir se reproduzir por conta do estresse da água. Algumas espécies que sejam nativas, elas vão ter um problema muito grande. Então, é uma sequência de problemas causados por uma coisa, várias junções ali, né, de pequenas coisas no começo que causam esse problemão todo. E aí, como que a gente pode remediar um ambiente aquático desse tamanho, dessa largura? É muito complicado, é muito difícil. A vantagem de estar no rio, por exemplo, né, do rio Tietê, por exemplo, é que tem um fluxo de água, e isso ajuda a limpar um pouco, só que essa água vai para algum lugar, né? Vai para outras bacias e no final ele chega no mar. E a gente também vai tendo a contaminação ali de peixes e ambientes marinhos por conta da eutrofização que acontece por culpa, né, do ser humano ali nesse ambiente, principalmente em cidades, né? Enfim. Aqui também, né, é só do Rio Pinheiros, né, acúmulo de algas. Então, olha só isso aqui não tem nada de... Pode ser bonito para quem não conhece, pode estar... Nossa, a água tá verde, nossa, que legal. Mas isso aqui só tem consequências. Isso aqui praticamente mata os animais, isso aqui elimina todo o uso desse rio como serviço ecossistêmico. Isso aqui reflete que está caindo esgoto, que está caindo alguma substância tóxica, que está caindo algum tipo de lixo nesse local, e que geralmente é esgoto, né? O esgoto não tratado, o esgoto clandestino, ele cai nos rios, e aí a população tem que tomar consequência disso, né? Porque, enfim, faz parte, né, basicamente, da vida. A gente tem esse problema hoje que não dá para requerer muita coisa mais, porque está tudo meio contaminado, né? Por mais que tenha muitas pessoas, muitas empresas, indústrias que fazem o tratamento tudo certinho, mas aqueles que acabam fazendo ali o desvio inadequado de esgoto, enfim, e a gente vai tendo essas consequências e acaba que fica por isso mesmo, né? A gente está numa situação bastante complicada em relação à eutrofização desses ambientes. Então aqui é um artigo, né, de Akinal, 2023, que ele basicamente fala aqui, né, da eutrofização, causas, consequências físicas, químicas e biológicas, né? E a gente, por meio de técnicas físicas, químicas e biológicas, para poder mitigar esses ambientes. Então, ele coloca estratégias para mitigação ali, né? Quais são as causas da eutrofização, quais são as consequências e como que a gente pode mitigar isso aqui de alguma maneira. Voltar ao que era antes é muito difícil, porque a gente desequilibrou.
Então a gente tem que restaurar esse equilíbrio. É possível, tem trabalhos que falam sobre isso, só que ainda é uma coisa bem complicada. Aqui é um trabalho de Chislock, né, de 2013, do próprio Nature, que ele fala ali, né, também das causas e consequências de eutrofização e como que a gente pode fazer o controle disso em ecossistemas aquáticos. Então, por exemplo, exemplos em gerais, né, só que a palavra eu acabei esquecendo, de como que a gente pode ver esse ambiente eutrofizado, né, de quais são as consequências, é que, por exemplo, esse animal aqui, na foto, não lembro exatamente qual animal, um búfalo, talvez, enfim, não sei se é brasileira essa foto, mas enfim, o animal morreu. E aí, por conta dessa água eutrofizada, depois de acabado consumindo, essa água está cheia de toxinas, porque essas algas, elas produzem toxinas, que a gente chama de cianotoxinas, né? E essas algas, e esses animais podem ter acabado bebendo essa água cheia de toxinas e acabou falecendo ali. E aí, antes da decomposição, né, os animais, alguns não se alimentam deles, e antes da decomposição libera gases, libera substância, acaba poluindo mais o ambiente, libera matéria orgânica, que são utilizadas também pelas algas para estar ali nesse ambiente consumindo e acabar se proliferando mais. Então tem rios, a gente tem criação de peixes, né, peixes ali de rede e tudo mais, né, de ambientes cercados, e aí esses peixes acabam, né, sendo contaminados com essas algas, e aqui a gente tem uma dáfnia, olha só, dentro dela está cheio de algas, porque ela está no ambiente contaminado, né, por mais que elas se alimentem de algas, quando essas algas elas são tóxicas, esses animais aqui, que fazem parte do ecossistema também, e que a gente utiliza em laboratórios para fazer testes, eles vão acabar sofrendo alguma consequência, né? Então a gente tem essa relação, essa característica aqui, que é bastante evidente. Aqui é só um exemplo, né, de uma estrutura e função de comunidades biológicas em ecossistemas, né, costais, né, do que vai acontecer. Então, basicamente, aqui, plantações, esgoto, plantas de produção de energia, né, esgoto, tratamento de esgoto, desenvolvimento, estradas, enfim, tudo isso vai criar ali uma correnteza, né, carregada ali de nutrientes que vai fazer o runoff, né, que vai chegar ali no ambiente aquático. Então, esse excesso de nutrientes, nitrogênio, fósforo, ele vai chegar aqui nas águas, né? E esse excesso de nutrientes ele vai estimular a proliferação de algas, que a gente chama de blooms. Essas algas vão morrer, elas vão se decompor, vão liberar substâncias tóxicas, vão atrapalhar todo o ecossistema aqui. E essa decomposição, ela usa oxigênio, né, nessas águas, e a gente vai ter ali baixos níveis de oxigênio e vai causar ali uma zona de morte. Se esses animais eles ficarem nessa zona, eles vão acabar falecendo. Obviamente, nem se o ambiente aquático é grande, ele é robusto, largo, né, nem toda a água vai estar contaminada. E a gente tem, né, essa característica aqui, né, nem toda a água vai estar contaminada, e a gente tem alguns ambientes ali que os animais eles conseguem sobreviver. Então, as zonas mortas é praticamente impossível qualquer animal viver ali, porque não vai ter alimento para ele, não vai ter oxigênio para ele, a água vai estar turva, a água não vai ter calor suficiente para equilibrar ali o corpo dele, então eles vão ter que procurar zonas ali mais interessantes para eles. Só que o principal problema, por exemplo, peixes eles conseguem, né, acabar percebendo ali indo para outro local. Só que aqueles animais são sésseis, aquelas plantas que estão no fundo, animais sésseis são aqueles que não se locomovem, que estão no fundo ali, eles não vão conseguir procurar esses outros locais. Então a gente vai ter essa característica. Então a gente tem aqui, né, uma opção ali para intervir, né, para acelerar a recuperação de ecossistemas eutrofizados, né, já o trabalho aqui desses dois autores, de Krauss e Duarte. Então eles fazem aqui, né, uma ideia, basicamente, para a gente tentar colocar ali algas, para a gente tentar colocar ali recifes de animais, para a gente tentar colocar algumas coisas que consumam esses nutrientes dessa água, que consumam essas algas, a gente tentar aumentar o fluxo de água, então o nutriente ele entra, então o nutriente ele tem que sair. Então a gente pode tentar emitir esse nitrogênio de alguma maneira, por meio de reações de denitrificação e de amonização, né, formando ali os NOx, as cargas NOx. Então a gente tem ali a engenharia hidrológica para tentar aumentar o fluxo de água, para a gente colocar ali plantas marinhas, né, bivalves para consumir essas algas, e a gente também tem algumas formas ali de melhorar esses ambientes para que eles consumam essas algas. Então a gente está utilizando meio que as coisas que o próprio ambiente aquático tem, a gente só vai inserir alguns ali para tentar remover esses nutrientes ali, criando ali algumas zonas, para tentar captar esses nutrientes, para tentar tirar essas algas de alguma maneira. Então, né, primeiramente a gente começa reduzindo a aplicação de fertilizantes, aumentando ali a filtração da água de alguma maneira, né, reduzindo ali a colocação ali de esgotos, né, enfim.
Então é só um exemplo ali que esses autores acabaram colocando. Outro exemplo que a gente pode ter aqui de remediação é utilizar ali substâncias químicas para remover os íons fosfatos, né, e algumas algas ali que foram causadas ali por de alguma maneira eutrofizada, né, por alguma característica humana. Então a gente pode adicionar, realizar uma reação química, né, praticamente aqui uma sedimentação ali desse fosfato, né, que está na água, na forma de PO3, 4, e a gente faz ali uma adição ali de CaCl2, que é cálcio e cloro. Então, esse cálcio e cloro ele pode reagir com esse fosfato e acabar ali sedimentando para o fundo. Além de que o cálcio ele também consegue fazer os agregados ali de algumas algas, de cianobactérias, essas algas, elas fazem um processo de colisão e a gente consegue, às vezes, filtrar e retirar isso aqui menor. Então, um método químico. A questão é, onde que a gente consegue tanta substância para jogar na água e se essa substância ela não afeta os seres vivos, se ela também não vai causar algum tipo de consequência. Então, a gente também tem que verificar isso, não é só desenvolver um método químico e jogar ele no ambiente. A gente tem que verificar quais são as consequências dele e também a viabilidade de aplicação disso. Às vezes é um método muito complexo, é um método muito caro, enfim, às vezes não é tão possível, né? Então, aqui é só um exemplo, né, de uma condição alcalina que o CaCl2 ele vai reagir com fósforo, ele vai sedimentar e ele também vai reagir com algas, né, e essas cianobactérias, essas algas unicelulares, ou enfim, alguns outros tipos de algas também, essas cianobactérias aqui, eles vão reagir e vão causar um agregado por conta desse cálcio, e aí a gente vai ter uma coesão delas, elas vão formar ali, grupos, né, os grumos, que vão facilitar a extração, que vão facilitar a eliminação dessas algas de alguma maneira. Então a gente tem essa característica aqui. Aqui a gente também tem outro trabalho, né, que fala sobre a remediação ali de ambientes eutrofizados, né, por meio da submersão ali de macrófitas. Então ele faz ali o exemplo que, quando o ambiente está eutrofizado, tem algumas plantas que eles conseguem acabar consumindo os nutrientes primeiro que essas cianobactérias. Então a gente tem que utilizando essas algas macrófitas de alguma maneira, a gente consegue, né, retirar parte desses nutrientes e, consequentemente, diminuir a quantidade e a concentração dessas cianobactérias. Então, nesse próprio imagem do artigo, aqui a água está verde, cheia de cianobactérias. Então, depois que a gente coloca as macrófitas, essa água ela consegue se recuperar de alguma maneira. Então, isso aqui é uma ferramenta extremamente útil. E também cabe mais testes, né? Cabe mais necessidade se essas macrófitas elas não conseguem se proliferar, elas não conseguem causar algum dano ali de alguma maneira. Então, não é simplesmente só jogar ali um monte de plantas aquáticas ali que elas vão consumir e vão limpar. Tem que verificar a longo prazo o que essas macrófitas vão causar. E a gente tem que verificar se os animais vão ser afetados por isso ou não. Mas já é uma restauração ali, né, de regiões tropicais ali, que passaram, né, por vários eutróficos, enfim. Aqui também é só um exemplo de que essas cianobactérias, elas também podem ser úteis de alguma maneira, né? Essas algas unicelulares ali que estão grandes, elas podem ser úteis. Por meio ali a gente pode pegar algumas, verificar as espécies, verificar ali a taxa de multiplicação, né, e tudo mais, fazer o cultivo delas, produzir biomassa, fazer uma digestão e acabar produzindo ali biogás. E esse biogás ele pode ser acabado utilizando ali para a produção de energia, enfim, por que for necessário. Então, essas cianobactérias elas não são totalmente descartáveis. A gente pode utilizar elas para algumas coisas. Então, se elas estão presentes no ambiente, a gente tem que aproveitar para estudar elas, para poder entender elas, verificar se tem alguma que pode trazer algum benefício para a gente. E se tiver, a gente tem que partir para esse estudo. Então, isso aqui é um trabalho, é uma ideia bastante interessante, que esses próprios cultivos dessas algas em laboratório, a gente consegue ali fazer uma digestão, produzir por meio de biogás, e depois fazer o de produção de energia elétrica, e fazer um desenvolvimento sustentável e até mesmo circular, que a gente chama de bioeconomia. Aqui é só uma ideia de um trabalho, né, um exemplo aqui, sobre cianotoxinas. Então a gente verifica que existem diferentes tipos de cianotoxinas. Então esse trabalho desenvolveu fotossensores para verificar ali a rota de cianotoxinas em alimentos e em matrizes ambientais. Então a gente tem cianotoxinas como a microcistina, a anatoxina alfa, a cilindrospermopsina, a saxitoxina. A microcistina é uma hepatotoxina e a cilindrospermopsina ela causa alguns danos em diferentes órgãos, em diferentes biomarcadores, e ela também é neurotóxica. Essas outras aqui eu não lembro exatamente. Mas a microcistina é a mais comum de todas, a maioria parte das cianobactérias elas acabam produzindo, só que elas não produzem isso como um mecanismo de defesa. Elas produzem isso como metabolismo secundário, né, faz parte da digestão dela, da alimentação delas,
o ambiente, elas acabam produzindo isso aqui como secundário. Essa microcistina, essa cianotoxina, fica armazenada dentro da cianobactéria e quando ela morre, né, porque o ciclo de vida é curto, ela vai se reproduzindo, vai se multiplicando, o ciclo de vida é curto, ela acaba liberando essa cianotoxina na água. Então a gente tem essa característica aqui, que a presença dessas microcistinas, dessa cianofosfina, anatoxina alfa e saxoxina, é um conjunto que a gente chama de cianotoxinas, e essas cianotoxinas, elas têm, né, causado diversos danos ali no ambiente aquático. Então aqui é só uma revisão, né, que os autores eles colocaram para avaliar ali os impactos ambientais que essas cianotoxinas têm, né, quais são os impactos ambientais que eles podem causar sobre a saúde, né, enfim. Então a gente vê que, né, enfim, esses aqui são os gêneros, né, de algas, de cianobactérias. Então algumas como a anabena, a nímbia, a microcistes, enfim, a Cinospermopsis, podem causar danos ali no trato gastrointestinal, causar danos na pele, causar, né, tem a parte de hepatotoxina, né, de hepatotoxicidade, né, no trato respiratório, no trato nervoso, enfim. Então a gente tem essas características aqui, que são exemplos aqui dessas cianotoxinas aqui, né, que produzidas pelas cianobactérias. Aqui são os gêneros delas, no caso da microcistina microciste, a Cinospermopsis essa daqui, só que a Cinospermopsis sofreu uma mudança na nomenclatura, a anabiena produz a anatotoxina alfa, então a gente vê que a anatotoxina alfa, ela causa danos neurotóxicos, ela causa danos no trato respiratório, né, e ela também vai causar danos ali no trato digestivo, né, principalmente no fígado. Então a gente tem essas características, essas cianotoxinas de um ambiente eutrofizado, né. Então, vamos pegar a imagem aqui, um ambiente que está eutrofizado, cheio dessas algas, dessas cianobactérias, elas têm uma grande quantidade dessas cianotoxinas, e essas cianotoxinas elas vão ser tóxicas em diferentes escalas para diferentes animais. Então, quando o ambiente está eutrofizado, não é só a falta de oxigênio, não é só a falta de nutrientes para os outros animais, a falta de luz, de temperatura, enfim, também tem a presença de toxinas que vão causar algum tipo de dano. Então, né, é só um pequeno exemplo aqui. E aqui a gente tem a maior parte para um método de detecção, né, de cianotoxinas. Então, quando a gente tem ali um ambiente aquático contaminado com diferentes cianotoxinas, com diferentes cianobactérias, a ideia é verificar se esse ambiente ele tem uma grande concentração dessas cianotoxinas. Cada uma tem uma concentração ambientalmente relevante, ou seja, uma concentração mínima e máxima permitida, né? Então, praticamente todo ambiente vai ter um pouco, né? Que esse mínimo, dificilmente o ambiente que não passou por eutrofização ou que tem algum problema ali, ele não tem alguma dessas cianotoxinas, e tem uma concentração máxima, que é a concentração que não causa danos, né, aos seres vivos de maneira geral, principalmente à saúde humana. Então, essa concentração ambientalmente relevante, a gente tem que detectar se nesse local está acontecendo sim ou não. Então, a gente verifica isso por meio de um ensaio imunoabsorvente enzimático, que é o de lista, né? A gente vê também um ensaio de inibição de proteínas fosfatases, né, que é o PPPA, né? Então, a gente verifica isso aqui. E também, né, os métodos mais úteis e mais eficazes, né, por meio de cromatografia líquida, espectrometria de massas, por meio de HPLC, cromatografia de alta performance, por meio de espectrometrias também, né, e por meio ali de alguns detectores ali de ultravioleta, enfim, para verificar isso daqui. A gente também pode verificar isso aqui por PCR, né, fazendo amplificação ali de algum gene, de algum material genético ali daquele local, né, ou utilizar ali microarranjos, né, microarrays, ou chips de DNA para verificar se tem alguma espécie ali naquele local que está causando, pode produzir essa cianotoxina e esteja causando isso aqui de alguma maneira. O grande problema é que esses métodos eles são muito caros para poder detectar. Então, dificilmente um local, seja com alguma desses gêneros aqui de cianotoxinas, eles têm algum método acessível, né? Para verificar ali no local, a gente consegue fazer uma ELISA, mais ou menos assim. A gente não tem métodos rápidos para conseguir verificar ali no próprio local. Então, a gente tem que pegar a amostra da água de diferentes locais, porque às vezes algum local esteja mais concentrado que o outro, de diferentes locais, levar para o laboratório e fazer esses testes. Só que esses testes eles acabam sendo muito caros, eles não são acessíveis em cidades pequenas, eles não são acessíveis em cidades que não tenham essa estrutura aqui, né? Então, geralmente, isso aqui acontece em regiões, né? Esses métodos são mais acessíveis em regiões com universidades, em regiões com algumas empresas de laboratório, né? Enfim, porque são métodos pouco acessíveis. Então, tudo que a gente vê aqui, né, dessas cianotoxinas aqui, dessas características aqui, elas podem ser detectadas antes de acontecer o problema. O negócio é que não é tão simples assim detectar isso daqui, beleza? Então, é basicamente isso aqui que eu queria falar, né? Então, eu
gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. Espero que tenha sido útil de alguma forma, espero que tenha sido bastante informativo. Então, aqui é um exemplo rápido, né, do que pode acontecer. Então, eu quero que a ideia que fique aqui para todos nós é que o ambiente eutrofizado ele ainda dá para ser recuperado. O problema é quando ele fica hipereutrofizado, é quando ele está nesse estado hipertrófico. Então, a gente tem métodos aqui, dá para utilizar essas cianobactérias para algumas coisas úteis, dá para remediar esses ambientes com coisas naturais, e a gente consegue, né, a gente tem um problema das cianotoxinas, a gente consegue remediar, né, para evitar danos em pessoas, para evitar problemas de saúde pública. Então, ali a gente tem alguns métodos de detecção e até mesmo alguns métodos para remediar as próprias cianotoxinas. Então, né, a ideia que fica aqui é isso, que um ambiente eutrofizado vai ter muitos problemas, só que dá para reverter. E o problema, a ideia não é reverter o ambiente em si, é reverter a causa dessa eutrofização. Então, né, fica essa relação aqui.